Jabutinga no Muriquim, Poro Terra, Riabutinga no João Inácio, olha pro céu, Poro Terra. Ei, olha pro céu, olha pro céu, Poro Terra. Significar mais especificamente no segundo parte, que é pensamento primitivo e mente civilizada, o Lévi-Strauss ele vai trazer, né, essas considerações exatamente por essa construção, né, que se chama primitivo, que são chamados aqueles povos que não têm escrita, que ele organiza e ordena como um processo discriminatório desses povos. E essa forma de falar de sociedades tradicionais, de chamá-las de primitiva, ela tem esse contexto pejorativo que é muito forte, muito presente em todas as explicações. É possível a gente perceber, então, a partir da leitura desses textos, né, que o pensamento que qualifica de forma grosseira pela antropologia esses grupos, né, ele foi constituído a partir de uma ideia de um grande pensador da antropologia, que era Malinowski. Malinowski constituiu essa ideia de encarar o pensamento primitivo como uma forma de sublinhar um pensamento inferior, que faz a partir de uma proposta de primeira interpretação. Pensamento fundamentado basicamente na ideia evolucionista que tinha surgido no século XIX e que se perpetuava ainda no século XX. Né? Para Levi, a diferença básica entre pensamento primitivo e pensamento e mente civilizada, né, é que ele pensa que a palavra primitivo deva ser colocada entre aspas, no sentido que não está se referindo a uma ideia antiquada, mas de uma forma de estrutura do passado, mas uma forma moderna, de pensamento moderno, mas que está desvinculado, né, do sistema de organização da mente civilizada. Né? O primeiro, para ele, é completamente determinado por representações míticas e emocionais, como se não houvesse no pensamento moderno ou na mente civilizada representações místicas e emocionais. Né? Malinowski, então, vai afirmar essa perspectiva a partir da ideia do primitivo com um sentido utilitário, né, uma concepção mais utilitária, e o Levi vai trazer a concepção emocional ou afetiva para a constituição dessa ideia do primitivo. Então, a ideia, né, que se tem, que Lévi-Strauss vai tentar trazer, é que se deva realmente romper com essa substância, né, com essa forma substancial de entender essas duas sociedades, essas duas formas de organização do pensamento. Né? O que ele fala, então, em relativo à questão do que chamava primitivo, ele considera como um pensamento integral, né? Que tem uma ambição totalitária, que seria isso a constituição da mente selvagem. Ele chama de mente selvagem. Que busca uma compreensão total, né, dos fenômenos e não como um pensamento, por exemplo, construído pela ciência, por exemplo, que é um pensamento científico, que é o pensamento da mente moderna, da mente civilizada, né, que avança, que consiste em compreender o mundo por etapas, né, que avança por etapas, por um processo de progressão, né, entendendo cada fenômeno particularmente, né, e essas particularidades vão ser juntadas para então formar o todo, mas que o pensamento primitivo
tenta então englobar o todo, né? E esse englobar o todo ele vai fazer exatamente a partir da mitologia, né? Do sistema mitológico, né? Que ao explicar alguma coisa explica de forma universal, diferente do pensamento científico, né? Que compartimenta, divide, né? Classifica, né? Que ele chama, se desenvolve a partir de pontos concretos, né? Como se o pensamento mítico não tivesse também esses pontos concretos. Ele chega a afirmar que, mesmo tentando dizer que o primitivo não é algo inferior, ele chega a afirmar que o mito fracassa, né? Na capacidade, no poder de explicação sobre o meio, né? E que a ciência, então, não fracassaria. A gente vê inúmeros processos científicos que são fracassados, né? Mas eu não vou entrar aqui especificamente neles, vamos tentar entender mais o que o Lévi-Strauss vai trazer. Então ele vai trazer essa ideia do mito como um pensamento total, né? Ele vai trazer alguns exemplos bastante interessantes, relativos, por exemplo, ao mito canadense, né? Que fala sobre o vento sul, né? E de como a arraia controla o vento sul, né? Que ela passa a ser um animal, então, pela sua forma, controlador do vento sul, por exemplo. Então, a questão desse exemplo ele traz pela forma mesmo da raia. A raia, para liberar o vento, ela se coloca numa posição que você olha, digamos, de forma do corpo dela de forma frontal. Daí você vai ver ela de forma delgada, né? E quando você vê ela pelo dorso, né? Você vê ela de cima, você vê ela aberta, né? E esse aberto que seria a possibilidade de barrar o vento. Essa perspectiva de pensamento construído por essa população canadense vai construir essa imagem de mundo, né? E isso ele vai dizer, bom, isso é um fracasso, porque na perspectiva dele, enquanto pensador moderno e civilizado, isso não acontece, né? Não existe esse processo, né? A lógica que compreende toda essa razão mítica, né, é tirada, na perspectiva que ele entende, é tirada a partir de noções da experiência, ou seja, a partir da observação e da existência, vai desenvolver a originalidade desse pensamento mitológico, né, que desempenha um papel de pensamento conceitual, de organização de conceitualidade dessa população. Diferente, então, do pensamento civilizado, né? Que o pensamento que parte do ponto de vista científico, ele contempla a verdade como ele pensa, né? E contemplar a verdade, ele traz as compartimentações, né, do mundo científico, né, e as operações todas do conhecimento a partir de contextos binários, e a base dele de compreensão é binária, então mesmo essa diferenciação entre mito e ciência é uma construção binária de forma de entendimento de estruturas do mundo, né, e a partir dessa dicotomia, digamos assim, ou polaridade, ou paralelidade, né, que anda em paralelo, ele consegue compreender a organização tanto do universo do pensamento civilizado quanto do pensamento mitológico, né? Então, o domínio da humanidade, né, ela está caminhando mesmo que no presente com essas duas formas de compreensão do mundo. Uma que ele considera que é mitológica, portanto capaz de compreender de forma integral a totalidade, mas não de forma em separá-la, e a outra científica, né, da mente civilizada, que separa, compartimenta e progressivamente vai entendendo o processo. De maneira muito rápida, né, essa divisão entre os dois sistemas de pensamento. Mas o que está por aí ainda presente nessa construção dele é que ele ainda está dividindo entre aquilo que é considerado primitivo e aquilo que é considerado civilizado. Apesar de contestar a ideia de ser inferior, ele ainda vai valorizar, né, o sistema de pensamento
científico ou da mente civilizada, né? Então, ao fazer essa contemplação, essa valoração, ele vai inferiorizar de qualquer maneira o pensamento mitológico. Estudos do Círculo de Eranos, por exemplo, né, que são outros pensadores que são antropólogos, psicólogos e físicos, né, que se dedicaram a esse sistema de pensamento da imagem, vão verificar que o mundo mitológico constitui todas as sociedades, tanto as sociedades do passado como as próprias sociedades do presente. Quando elas começam a romper com esse sistema simbólico da mitologia e da constituição das imagens, fica difícil de ordenar o mundo. E aí há uma condução, há uma massificação, há um processo de engendramento de uma forma iconoclástica, ou seja, sem imagens para a compreensão do mundo. E aí, claro, tu transforma sociedades que têm uma ordenação étnica ou uma organização social bem constituída, tu desconstitui ela, porque tu tira as imagens, a capacidade de compreender miticamente o mundo, né, a partir dos mitos, né, e os mitos são fundadores, por exemplo, o mito do professor, o mito do cientista, esses são seres mitológicos, no sentido assim, que são imagens pregressas que têm toda uma historicidade para a constituição dessa imagem, essa imagem de cientista, essa imagem de pesquisador, né, que, no caso, o Lévi-Strauss não considera, apesar dele trabalhar com essa noção de estrutura, né? Mas aí eu falo, né, desses pensadores do campo do imaginário que compreende de maneira diferente, né? Só para lançar uma dicotomia até essa construção. Mas o importante é compreender que existem, então, grupos que carregam um sistema de ordenação mitológico que tentam abarcar o mundo. E esse sistema, né, mitológico de abarcar o mundo vai ser conhecido agora mais no presente como sociedades tradicionais, com densidade étnica, né, e são grupos étnicos muito densos no seu sistema de organização de pensamento. E aí são considerados trabalhadores, constituidores dessa imagem mais mitológica de ser diferente das sociedades ligadas ao sistema científico e à mente moderna. De maneira muito rápida, é isso. Ora só. Ei, Covicara, Yobambi, Tuaraua, Sanjo, Atundomera, Covicara, Tucatunda. Dona Maria de Ouro Fino, crioula bonita não vai na venda. Chora, chora, chora só. Chora, chora, chora só.